Glória a Deus. Quero aqui agradecer primeiramente a Deus pela riquíssima oportunidade de mais uma vez poder ministrar a sua palavra. Glória a Jesus. Só Jesus. Eu estava hoje pensando, pastor Jonathan, pensando no que Jesus faz, pensando no que Jesus fez. Porque se estou aqui, só por causa dele. Porque foi ele que colocou. Eu estava pensando há 4 anos atrás, onde eu estava. Quero agradecer ao nosso pastor pela confiança. Que Deus o abençoe onde ele está. Que Deus continue sustentando ele e sua família. Todos acharam? Apocalipse capítulo 21, versículos 6 e 7 diz assim a palavra do Senhor. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus e ele será meu filho. Pai, nós te damos graças porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Pedimos ao Senhor neste momento, Senhor, continua falando conosco. Continua falando conosco, Pai, não somente o que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir. Para a nossa edificação, para a nossa transformação. Em nome de Jesus. Pai, eu te peço em nome de Jesus, toma a direção, meu Senhor. Toma-me como instrumento nas tuas mãos neste momento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, glorificando ao Senhor. Glória a Jesus. O texto do Apocalipse é um texto pouco pregado, pouco lido, porque nós temos uma dificuldade em trabalhar, em ler assuntos com repreensão. Porque o livro do Apocalipse ele vai repreender, ele também vai me mostrar as bênçãos do Senhor. É o livro que mais está escrito as bênçãos de Deus. É o livro que mais está escrito as promessas do Senhor. Quando você começa a ler o livro do Apocalipse, você vai ver 7 vezes lá que ele vai direcionar as igrejas daquela época. Porque o Senhor, pois eu preciso voltar um pouco atrás para que nós possamos entender a mensagem desta noite. Deus, no Antigo Testamento, ele vai falar através dos profetas, pastor João. Ele vai, cada geração, cada época, ele vai levantar um profeta diferente. Ele vai levantar uma pessoa diferente para falar em seu nome, para ser o seu porta-voz, para poder conduzir o seu povo. Só que, se você for para a época dos juízes, onde Deus ele vai exercer uma teocracia, que foi sempre a vontade de Deus, ser o governo do seu povo, se você vai perceber que, dentro daquele contexto, toda vez que o povo se afastava de Deus, acontecia algo. Toda vez que o povo se afastava do Senhor, acontecia algo. Deus entregava Israel ao inimigo. Toda vez que o povo se afastava, Deus entregava o povo ao inimigo. Deixava o templo, levantava o juiz, restaurava o altar, restaurava. Só que o povo, parece que ele tem Parece que o povo tem algo que... Como que eu vou falar? Porque toda vez que ele é direcionado por Deus, mas passa um certo tempo, parece que ele esquece as coisas de Deus. Parece que Deus faz algo que hoje, quando é amanhã, já não se lembra mais. Isso que acontecia com este povo. O povo se afastou do Senhor. Deus queria conduzir este povo. Queria pegar na palma da mão e conduzir este povo. Sempre foi da vontade de Deus conduzir o seu povo. Só que é o próprio povo que afasta do Senhor. Deus passa o Antigo Testamento todinho tentando trazer conserto ao seu povo, sempre levantando um profeta para poder trazer conserto ao seu povo. Só que quando chega no Novo Testamento, as coisas mudam. Jesus vai se manifestar. Depois que Jesus se manifesta, quando o último livro é escrito,
ele vai começar dizendo: revelação de Jesus Cristo. Ele vai colocar no versículo 3 assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Glória, aleluia. Deus já vai deixar escrito já no começo: bem-aventurado o varão que lê, bem-aventurado aquele que lê e guardam as profecias. Porque não basta só eu ler, eu preciso guardar. Não basta só eu ler, eu preciso guardar, eu preciso ouvir, porque há uma diferença entre ouvir e escutar. Há uma diferença entre ouvir e escutar. O escutar está relacionado ao físico. Eu escuto porque não sou surdo. Mas cadê os meninos aqui? Eu escuto porque não sou surdo. Mas o ouvir está relacionado ao obedecer. Está relacionado ao obedecer. Jesus vai dizer: aquele que me ama é os que guardam os meus mandamentos. Os que me amam é os que guardam o meu mandamento. Então não adianta, meu irmão, eu sair aí falando que amo Jesus. Não adianta eu sair aí falando que amo o Senhor, se eu não guardo a sua palavra. Se eu não guardo o que está escrito aqui na sua palavra. Não resolve de nada. Não resolve de nada. E o Senhor vai deixar já escrito: bem-aventurado aquele que lê. Imagino eu, pastor Jonathan, eu já tentei tanto com pouco, mas eu vou deixar escrito agora. Agora, se quiser, vai ter que fazer assim. O versículo que nós lemos: ao que vencer, não é para todos, é para aquele que vencer. Ao quem vencer herdará todas as coisas. Nós estamos numa caminhada que não tem segundo lugar, que não tem terceiro lugar. É o que vencer, você precisa ser um vencedor. Nós gostamos muito de falar: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou mais que vencedor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Realmente eu posso mesmo, mas eu preciso obedecer a palavra do Senhor se eu quiser chegar nesse novo céu e nessa nova terra. Se eu quiser ser um vencedor, eu preciso obedecer a palavra do Senhor. Eu preciso obedecer a palavra de Deus. Eu preciso guardar a palavra do Senhor. Não adianta de nada vir só no culto, vir em 2 cultos, vir em 3 cultos. Não, eu preciso obedecer a palavra do Senhor. O Senhor vai dizer na sua palavra que Ele prefere obediência do que sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar. O livro do Apocalipse é uma profecia. É uma profecia que algo já foi cumprido e algo vai acontecer. A prova viva de que muitas pessoas estão dormindo. Estão dormindo. O apóstolo Paulo, ele vai exortar a igreja de Éfeso. Em Éfeso, capítulo 5, versículo 14, vai falar assim: desperta tu que dorme. Porque muitas pessoas estão dormindo, estão brincando com o Evangelho. Não estão dando ouvido ao que o Senhor está dizendo. Daqui a pouco a trombeta toca. Esses dias soltaram um vídeo no grupo da igreja. Um vídeo sobre o arrebatamento. E falava assim: nossa, por que eu fiquei? Eu ia nos cultos todos os dias. Eu servia o pastor. Até meu pastor ficou falando no vídeo. Por quê? Porque não obedeceu a palavra do Senhor. Que lá no Evangelho de Mateus está escrito: em todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Eu preciso andar de acordo com a vontade do Senhor. Não é fácil. Nós vivemos num mundo onde tudo agora pode, né? Mas para Deus a sua palavra é o que vale. É o que vale. Nós precisamos olhar mais para a Bíblia, tantas coisas que já aconteceram, tantas profecias acontecidas já. Isaías, quanto tempo Isaías profetizou a vinda do Messias? Profetizou que ele iria vir, profetizou que ele iria sofrer, que ele iria morrer, que ele iria ressuscitar. João vai ver acontecer, que quando ele olha no Apocalipse capítulo, ele vai ver o Cristo glorificado. Glória.
Olha a profecia cumprida. E o povo está brincando de ser crente. Olha a profecia cumprida. E o povo está brincando de ser crente. Muitos estão brincando de servir ao Senhor. João está na ilha de Patmos, foi largado ali para morrer, quando recebe a grande revelação, a maior revelação já recebida de todos os tempos, o livro do Apocalipse. Ele vai ver Cristo glorificado. Quando ele olha para ver quem falava com ele vai ver Cristo no meio de 7 castiçais de ouro. Os castiçais de ouro representam a igreja. Quantas pessoas falam assim: eu não preciso mais congregar, eu não preciso ir para a igreja, eu vou assistir online, eu vou assistir de casa. Ei, Cristo está aí no meio da igreja. João vê Cristo glorificado, é no meio da igreja. Para de querer participar dos cultos. É onde eu recebo o renovo, é onde eu recebo a força para continuar. É no meio da igreja, é dentro da igreja. Ah, eu não quero ir para a igreja, pastor, eu fui machucado demais. Ei, meu irmão, tu vem para passar a mão na tua cabecinha, ou tu vem para glorificar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? O problema de hoje é que muitas pessoas não leem mais o livro do Apocalipse, não pregam mais dentro do livro do Apocalipse, porque agora tudo agora é no eurocentrismo, né? Aí eu quero a mensagem que fala comigo, porque se não falar comigo, eu não volto nem mais. Tudo é eu, tudo é eu, tudo é eu. Não, as coisas é do jeito dele, é do jeito que ele quer. Eu preciso ser do jeito que ele quer, é do jeito dele. Para mim ser um vencedor, eu preciso ser do jeito dele. Eu preciso estar de acordo com a sua palavra, estar de acordo com o seu querer, estar de acordo com o seu querer. Ele vai liberar 7 bênçãos, uma para cada igreja no momento, cada uma vivendo as suas dificuldades, cada uma vivendo de acordo com o que achava que tinha que viver. Ele vai liberar 7 bênçãos para cada uma, porque o ser humano, ele anda por prêmio, né? E Deus vai liberar 7 bênçãos, uma para cada igreja. A primeira, a igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 7, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Perceba-se que se você for para Gênesis, tem um fruto proibido, tem uma árvore proibida. Quando você vem para Apocalipse, aquele que vencer, ele vai deixar comer. Aquele que vencer, ele vai deixar comer dessa árvore. Segunda carta, Esmirna, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. A segunda morte é o lançamento do inferno. Será lançado no inferno. Quem vencer não vai para lá. Quem vencer não herdará o lago de fogo. A terceira carta, a igreja de Pérgamo. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Deus tem um novo nome para você. Deus tem maná para você. Tem pão escondido para você. Mas a decisão de vencer, meu irmão, é minha e tua. Não é de Deus, é minha e tua. Por isso ele deixa escrito: ao que vencer. Ele está pronto para nos ajudar a caminhar. O Espírito Santo está pronto para estender as mãos. Foi falado aqui, quando Pedro anda em cima das águas, Pedro começa a afundar. O que ele diz? Senhor, salva-me. Jesus não vai até Pedro para salvar. Jesus estende a mão, segura a mão de Pedro. Ele estende a mão, segura a mão de Pedro. Muitas das vezes ele faz isso com nós. O Senhor faz isso com nós. Quantas vezes estamos na dificuldade, clamamos a ajuda do Senhor. Senhor, salva-me, Senhor. Ele estende a mão, mas quando é no outro dia, às vezes nem lembramos do que o Senhor já fez. Precisamos ser mais gratos. Quarta carta, a igreja de Tiatira. E ao que vencer e guardar
até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Tu vai reinar, tu vai reinar sobre as nações, mas para isso precisa vencer, precisa vencer. A quinta carta à igreja de Sardes: ao que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então há uma forma de o nome ser riscado no livro da vida, porque ele está dizendo: ao que vencer será vestido de vestes brancas. Ele tem veste nova para aquele que vencer. Ele tem roupa nova, ele tem vestes brancas, ele tem roupa nova para você. E de maneira nenhuma riscarei o nome dele do livro da vida. Se você não desviar dos teus caminhos do Senhor, não desviar do caminho do Senhor, Ele jamais riscará o teu nome do livro da vida. A sexta carta de Filadélfia: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. A sétima carta à igreja de Laodiceia: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Deus tem um lugar para você no céu, um lugar para você no céu de destaque, mas para isso precisa vencer aqui. Para isso precisa vencer aqui. Nós precisamos entender que estamos em uma caminhada. Nós estamos em uma caminhada que, se nós não formos guiados pelo Espírito Santo, nós não vamos chegar do outro lado. Estava eu esses dias o Espírito Santo colocou algo em meu coração sobre uma corrida de rally. Uma corrida de rally depende de duas pessoas: o motorista e o guia. Dentro do carro existe um GPS, mas também tem um navegador, que é o guia. O motorista precisa seguir as instruções daquele que vai ao seu lado. Ele precisa seguir as instruções se ele quiser chegar até o seu destino. Ele precisa. Uma corrida de rally não se dá uma largada de todo mundo junto, onde se chega primeiro. Existe um tempo cronometrado. Você precisa cumprir o tempo que eles determinam, vencer os desafios que tem pelo percurso. Assim também é a nossa caminhada. Precisamos também, nós não sabemos o tempo que Deus tem para cada um de nós. Por isso precisamos estar na sua dependência, para que nós queremos ser um vencedor. Precisamos estar na sua dependência. Assim como aquele motorista, ele tem o seu mapa ali, ele tem o seu guia, que é o GPS, ele tem o seu navegador, nós também temos. O nosso GPS é a palavra do Senhor, o nosso guia é o Espírito Santo. Se nós não formos guiados pelo Espírito Santo, se nós não usarmos a Bíblia como GPS, nós nunca vamos chegar como vitorioso do outro lado. Precisamos seguir a direção do Espírito Santo. Dentro de uma corrida de rally existem vários obstáculos. Quantos obstáculos você já passou porque seguiu a direção do Espírito Santo? Precisamos seguir a direção do Espírito Santo. Quando chega no versículo que nós lemos, o versículo 6, e disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega. João não viu algo que ainda ia acontecer, ele viu algo que já está pronto, já está preparado, tudo já está pronto para mim e para você, tudo já está preparado para mim e para você. Deus não vai fazer nada, já está tudo pronto.
É por isso que Jesus vai dizer lá em Marcos: se você crer, pedir que já recebeu, assim será feito. Tudo que você pedir, crendo que já recebeu, assim será feito, porque já está pronto. Já está pronto. Eu sou o Alfa e o Ômega. Por que ele fala que ele é o Alfa e o Ômega? Porque ele escreveu isso que naquela época eles usavam o idioma hebraico. No hebraico, Alfa é a primeira letra do alfabeto, Ômega é a última. O que Jesus está falando? Tudo começa em mim, também tudo termina em mim. Tudo começa em mim, também tudo termina em mim. Hoje eu sou o teu perdão, amanhã eu sou a tua sentença. Hoje eu sou o teu advogado, amanhã eu sou o teu juiz. Hoje eu sou a tua misericórdia, amanhã te lançarei no fogo do inferno, se não se arrepender. Isto é o Alfa e o Ômega. Tudo começa nele, também tudo termina nele. Tudo. Precisamos entender. Precisamos andar na direção certa, na direção do Senhor, para ser um vencedor. Quem vencer, versículo 7, herdará todas as coisas. Aí a guerra não falou já só de uma bênção específica, aí já falou de todas. O vencedor vai herdar todas as coisas. A Bíblia vai dizer que nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo em Cristo Jesus. Você vai herdar todas as coisas, mas para isso precisa ser um vencedor. Eu quero destacar algumas características de um vencedor. Primeiro, você precisa se movimentar. Se você quer chegar do outro lado, precisa se movimentar. Independente da circunstância, você não pode parar, você precisa se movimentar. Você precisa se movimentar. Deus não trabalha com gente parada. Precisa se movimentar. Lembra de Gideão? Juízes capítulo 6. Aquele povo está sofrendo uma opressão dos midianitas. O que Gideão estava fazendo? Malhando o trigo no lagar. Era um lugar específico? Não, mas ele não pagou. Ele não pagou. Não era um lugar apropriado para ele malhar o trigo. Porque ele precisava de uma eira. Só que uma eira ficava tudo à vista. Os inimigos estavam saqueando, roubando Jerusalém, Israel. Foi a época, uma das épocas que Israel ficou mais pobre. Mas ele não pagou. Ele agiu com o que ele tinha, mas não pagou. O Senhor, se você ler Juízes capítulo 6, eles vão orar, o Senhor vão clamar, Deus vai responder, manda um anjo até Gideão. O anjo chega debaixo d'água e fica ali olhando Gideão trabalhar. Ei, meu irmão, Jesus já te viu, Deus já te viu, Deus já te olhou, Ele já te viu, Ele vai chegar no momento certo. No momento certo Ele vai chegar. Quando o anjo chega até Gideão, varão valoroso, Deus é contigo. Deus é contigo. Independente do que você está passando, Deus é contigo. Não é porque você está passando dificuldade que Deus te abandonou, não. Nós temos a mania de achar que quando está na dificuldade, Deus nos abandonou. Não. É o momento de viver o milagre, é o momento de Deus se manifestar o teu poder. É no momento que eu estou de dificuldade. Gideão não parou. Quando o anjo fala para ele que ele ia atacar os midianitas, ele ficou como? E o Senhor fala, pode te entregar como se fosse um. Só Deus vai fazer um trem desse. Vou te entregar como se fosse um homem. Aí ele estava se movimentando. Precisamos se movimentar. Se queremos ser um vencedor, precisamos nos movimentar. Não podemos ficar parados. Ezequiel capítulo 47. Ele vai ser levado à porta do templo. Vai sair ali umas águas correntes. E o homem vai medir ali 1000 côvados. E chama Ezequiel. E as águas vão dar por todos eles. Ele mede mais e chama Ezequiel e as águas vai dar pelos joelhos. Ele mede mais e chama Ezequiel vai. E as águas vão dar pelos lobos. Ele mede mais, chama Ezequiel e Ezequiel vai. Ezequiel não para. Quem quer viver na dependência de Deus não para.
Sabe o que eu aprendo com isso? Eu preciso caminhar, me mover, mas eu também preciso me mover na direção certa. Eu preciso me mover na direção que Deus está chamando. Eu preciso me mover na direção que Deus quer que eu vá. O problema é que muitos querem se mover, mas querem se mover de direção contrária. O problema é que muitos querem se mover na direção errada. Enquanto o Espírito Santo está indo para um lado, ele quer ir para o outro. Não, eu preciso ir para onde Deus está me mandando ir. Para onde Deus está me mandando ir. Eu preciso ir para onde Deus está me mandando ir. Segundo, eu preciso me posicionar. Me posicionar. Tomar posição aonde Deus quer que eu esteja. Aonde Deus quer que eu esteja. Agora virou uma onda aí de posicionamento, só poder para ter status, só poder ter fama. Não, irmão. Quem tem que crescer é Ele, quem tem que aparecer é Ele. Que eu diminua e Ele apareça e Ele cresça. Precisamos nos posicionar, tomar posição com Jesus. Qual foi a posição que Ele te mandou que você ficasse? Qual foi a posição que Ele te mandou que você ficasse? Onde foi que Ele te colocou? Jesus conta uma parábola, a parábola da dracma perdida. A mulher vai perder uma dracma. Ela não vai sossegar enquanto não achar aquela dracma. Por quê? Porque naquela época, quando alguém fazia uma aliança de casamento, ele não dava um anel de noivado, ele dava um colar com 10 dracmas. E se a noiva perdesse uma, quando o noivo voltasse, ele podia desmanchar o casamento, ele podia desmanchar o noivado. Por isso aquela mulher não sossegou enquanto não achou. O noivo vai voltar, o noivo vai voltar. Você está na posição que Ele te colocou. Ele vai voltar, eu preciso estar na posição que Ele me colocou. Porque se eu não estiver, eu não vou subir. Aí eu vou ficar igual colocou no vídeo que estava lá, que colocaram no grupo. Por que Jesus não me levou? Eu estava no culto, eu estava na igreja, eu subi o monte, eu descia monte. Por que Ele não me levou? Eu orava, eu lia a Bíblia. Mas é a posição que Deus mandou ele ficar. E a posição que Deus mandou ele ficar. Eu passei muito tempo querendo entregar meus cargos na igreja. Até eu entender o que Deus queria de mim. Eu falei, Senhor, a partir de hoje, só sai se me tirar, porque eu não entrego mais. Se foi Deus que te deu, para que tu quer entregar? Se foi Deus que te colocou lá, para que tu quer sair? Aqui em vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Tem vencedor aqui nesta noite, tem vencedor aqui nesta noite, que vai ouvir o som da última trombeta, que vai subir e encontrar com o Senhor pelos ares. Escute isso. Muitas das vezes nós mudamos a rota por alguma vontade própria, por algum motivo, alguma circunstância. Muitas das vezes a gente mudamos a rota. Eu estava vendo uma notícia na televisão esse dia, assistindo o jornal, e passou uma notícia na televisão do pastor Jonathan sobre aqui Corumbá. Tem um parque ecológico lá chamado Salto Corumbá. Por ser um lugar que tem muitas cachoeiras, aquele lugar, as águas ficam sem correr pelas cachoeiras, mais de 100 anos. Por quê? Porque o antigo dono, não sei se era bisavô, se era tataravô do antigo dono hoje, ele desviou as águas das cachoeiras. Por que ele fez isso? Ele desviou para poder garimpar debaixo das cachoeiras para tirar o ouro. Aquele lugar ficou mais de 100 anos sem água, pela ganância. Pela ganância, muitas das vezes desviamos os caminhos de Deus, queremos desviar o fluir de Deus, por causa de um emprego, por causa de uma empresa, pela ganância. Porque enquanto o Senhor buscar primeiro o reino dos céus, as outras coisas me serão acrescentadas.
voltou às águas de novo. Ele voltou, colocou as águas para correr de volta ao lugar natural. Deus é especialista em voltar o caminho ao natural, ao que Ele projetou. Talvez você saia do caminho, né? Talvez você saia do caminho por uma decisão, por uma decisão, ou porque fez algo errado, ou tomou uma decisão errada. Talvez desviou o trajeto, mas o Senhor nessa noite quer te voltar para o trajeto original. E nessa noite Ele quer te voltar para o trajeto original. Depende de mim, de você. Eu estava conversando com o pastor Jonathan hoje na Ebenezer, na porta. Para Deus fazer algo, depende primeiro de eu deixar Ele fazer. De eu querer, porque Deus Ele não é invasivo, Ele não invade ninguém. Então nós precisamos deixar Ele trabalhar. Nós precisamos deixar Ele trabalhar. Tem pessoas, pastor Jonathan, que às vezes não tomaram por uma decisão errada, às vezes cometeram um pecado, desviaram a sua rota, desviaram, parou o trajeto. Mas Deus quer voltar de volta ao original. Porque para Deus é assim. Se nós estamos aqui hoje, é porque a sua misericórdia se renovou nessa manhã. Porque a misericórdia do Senhor é o motivo que nós não sermos consumidos. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já estaríamos consumidos há muito tempo. Mas o Senhor Jesus, Ele quer nos dar a vitória. Ele quer nos dar a vitória para mim e para você. Você quer? Quem vencer herdará todas as coisas. Ele vai fechar o livro assim. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus. Está na hora de a gente parar de brincar e levar as coisas a sério. Levar as coisas mais a sério. Fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Senhor. O homem por si só não pode fazer nada. O Espírito Santo está aqui para nos ajudar, para nos tomar na nossa mão e nos guiar ao centro da tua vontade. Amém? Fica de pé. Vou ficar nesses dois tópicos. Tinha mais 4 para falar, já está avançado. Eu vou ficar nesses dois. Movimentar, posicionamento. Se você movimentar, se você se posicionar, eu tenho certeza que você vai viver algo sobrenatural no Senhor. Porque no momento que eu me posicionei com Deus, as coisas mudaram. As coisas mudam. Porque Deus Ele não vai com a sua palavra. Ele está com a vitória pronta para te entregar. Prontinha, está prontinha para entregar. Mas eu preciso me posicionar. Eu preciso me movimentar. E nessa noite nós possamos ser mais pessoas que se posicionam mais, que se movimentam mais em favor do reino. Em favor do reino, em favor da obra do Senhor. Em favor do reino. Amém? Deus tem algo novo para te entregar. Eu não sei se você mudou a sua rota por alguma decisão, por algo cometido, não sei. Mas o Senhor nessa noite Ele quer trazer de volta ao plano original. Nessa noite Ele quer trazer de volta aquele caminhar quando você caminhava na dependência do Senhor. Quando você caminhava na dependência do Senhor. Precisamos caminhar na dependência de Deus. Deus quer nos dar vitória. Mas muitos não recebem porque não andam debaixo da sua dependência, não andam debaixo da sua obediência. Amém? Nessa noite, eu já vou orar por você, mas nessa noite, entrou alguém que não serve ao Senhor, por entregar a sua vida, quer receber como Senhor e Salvador, ou que está afastado e quer refazer a sua aliança. Tem alguém nessa noite aqui que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Se tem, levanta a sua mão. Quero te conhecer. Não? Se não tem, Deus abençoe e curva a tua cabeça. Pai, nós te louvamos nessa noite. Te rendemos graça
Queremos ser vencedores, meu Pai, em Cristo Jesus. Tua palavra diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Queremos chegar no outro lado como um vencedor. Não como um perdedor, mas como um vencedor, Senhor. Queremos chegar, meu Pai, nos céus. Queremos contemplar a Tua glória, a Tua face. Em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada. Ajuda-nos a caminhar. Nos ajuda, meu Pai, a se movimentar, a se posicionar. Em nome de Jesus. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.